Tem noites que simplesmente não terminam. Elas só mancham todos os outros dias que vêm depois. Naquela época, minha vida era um ciclo de trabalho, casa e fraldas. Nosso filho, o Antônio, tinha só alguns meses de vida, e eu e minha esposa, Sara, estávamos naquele modo automático de pais de primeira viagem. Sabe como é? Os dias não têm nome, só claro e escuro. A gente vivia cansado o tempo todo, mas era um cansaço bom, de certa forma. Aquele que vem com um projeto de vida. Lembro bem daquela tarde. O céu estava baixo, cinzento, ameaçando uma chuva que nunca chegava. Cheguei do trabalho e encontrei a Sara andando de um lado para o outro na sala, tentando fazer o Antônio parar de resmungar. O apartamento parecia menor a cada dia, abafado com o cheiro de talco e leite. Eu me joguei no sofá, só queria ficar quieto. Foi quando ela virou para mim com aquele olhar de quem precisa de um respiro. E se a gente fosse na casa dos meus pais? Ela falou baixo, quase como um teste. Eu suspirei. A ideia de sair de casa, de montar toda a operação para levar um bebê para outro lugar, parecia um esforço enorme. Agora, amor, eu tô morto e o Antônio já tá irritado. Por isso mesmo. Sara ajeitou o Antônio no ombro. Só para dar um oi, coisa rápida. A gente precisa ver outras paredes, conversar com outros adultos. Eu preciso. O jeito que ela disse aquele eu preciso pesou. Ela tinha razão. Nós estávamos nos afundando na rotina. A casa dos pais dela, do Caetano e da Marília, era perto, uns 15 minutos de carro, um pulo. Acabei concordando mais por ela do que por mim. E foi assim que tudo começou. Com um convite inocente, numa terça-feira qualquer. A casa dos meus sogros tinha aquele cheiro familiar de móvel antigo e café passado. O piso de taco rangia nos mesmos lugares de sempre. Marília nos recebeu com um abraço apertado e um beijo na testa do Antônio, que continuava resmungando baixo no bebê conforto. Caetano apareceu da cozinha secando as mãos num pano de prato. Que surpresa boa, ele disse sorrindo. Mas vocês chegaram numa hora ruim, meus filhos. Marília fez uma cara de desculpa. A gente precisa dar um pulo rapidinho para resolver uma coisa para um tio seu, Sara. Coisa de documento, um negócio chato. Mas fiquem, por favor. É jogo rápido. 7 horas, no máximo 7 e pouquinho a gente tá de volta. Eles insistiram tanto que não tivemos como recusar. Sara colocou o bebê conforto no chão da sala, perto do sofá. Antônio, como se sentisse a mudança de ambiente, finalmente se aquietou. Meus sogros saíram e a porta da frente se fechou com um clique suave. Ficamos ali, no silêncio da casa que não era nossa. Era uma sensação estranha. Um alívio por não ter que ninar um bebê chorando, misturado com o tédio de esperar. Sara ligou a TV e estava passando um daqueles filmes épicos, longos que todo mundo já viu. Eu nunca tinha assistido. Acredita que eu nunca vi esse filme? Comentei, me ajeitando melhor no sofá. É sobre vingança. Ela respondeu já com o olhar fixo na tela. E essa foi a última coisa nítida da qual eu me lembro. A voz dela. Depois disso, um sono pesado começou a me pegar. Não era o meu cansaço normal do dia a dia. Era diferente. Era pesado, que foi me dominando, sem que eu pudesse reagir. Meus olhos pesaram. As falas do filme começaram a se esticar, a perder o sentido. Lembro de pensar que eu só ia fechar os olhos por 1 minuto. Só um. A primeira coisa que senti foi o frio do chão de madeira nas minhas costas. Abri os olhos. A sala estava escura, só com a luz amarelada de um abajur aceso num canto. Minha cabeça parecia cheia de algodão. Levei um segundo para entender onde eu estava. Virei o pescoço, o movimento foi lento, pesado. Sara estava deitada no chão também, a um passo de mim, virada de lado. Nós dois tínhamos almofadas do sofá debaixo da cabeça, como se alguém tivesse nos ajeitado ali. E no canto da sala, perto da cristaleira, o Antônio continuava no bebê conforto, quieto. A TV estava desligada. Sentei. Meu corpo todo reclamou, uma sensação de peso que eu nunca tinha sentido. Era como acordar de uma anestesia. Olhei na direção da sala de jantar,
para o relógio grande de parede que meu sogro tanto gostava. Os ponteiros marcavam 9h40, 9h40. Eu vi a hora, mas não senti nada, nem me toquei. Meu único pensamento foi: está tarde, a gente tem que ir embora. Cutuquei o ombro da Sara. Ei, acorda. Ela se mexeu, resmungou qualquer coisa e sentou, com a mesma lentidão que eu. Não perguntou nada. Não parecia confusa. Ela só olhou em volta, se levantou e foi pegar o bebê conforto. O Antônio nem se mexeu. Eu me levantei também, peguei as almofadas do chão e joguei de qualquer jeito no sofá. Eu fazia as coisas no automático. O caminho de volta foi a coisa mais estranha. 15 minutos sem a gente trocar uma palavra. Sara dirigia, os olhos fixos na rua. Eu olhava para ela de lado, depois olhava pela janela. As luzes dos postes passavam borradas, as ruas pareciam vazias. Eu não sentia medo nem preocupação. Nem sequer passou pela minha cabeça que o Antônio não mamava há horas. Eu só existia, afundado no banco do carro. Chegamos em casa. Sara desceu com o bebê e a bolsa. Ao entrar, ela deixou o bebê conforto no meio da sala e foi direto para a sala de jantar, que ficava depois da escada. Ouvi o barulho de uma cadeira arrastando. Vou responder uns e-mails do trabalho antes de subir, ela disse sem se virar. Tudo bem, peguei o Antônio, ele continuava apagado. Geralmente aquele era o horário do banho de toda a nossa rotina noturna. Mas eu não pensei nisso. Subi, coloquei meu filho no berço do jeito que ele estava, de roupinha e tudo, e fui para o nosso quarto. Sentei na beirada da cama e simplesmente me deixei cair para trás. Fiquei olhando para uma estrela muito brilhante pela janela por um instante, com os pés ainda no chão, e apaguei de novo. Acordei com o som estridente do despertador às 7 da manhã. Sentei na cama num pulo, o coração um pouco acelerado. Por um instante, o dia pareceu normal. Sara ainda dormia ao meu lado. Eu me sentia descansado. Aquele peso no corpo, a confusão na cabeça, tudo tinha sumido. Levantei, fui ao banheiro e depois, como sempre, passei no quarto do Antônio. Ele já estava acordado, deitado em silêncio no berço, olhando para o móbile de planetas que girava lentamente acima da sua cabeça. Nenhuma manha, nenhum choro de fome. Achei estranho, mas a estranheza da noite anterior ainda estava adormecida na minha cabeça. Me inclinei sobre o berço para pegá-lo. E aí, campeão, dormiu bem? Assim que meus dedos tocaram o bracinho dele, senti. A manga do macacão do lado esquerdo estava completamente encharcada. Não era umidade, estava pesada de água. Quando ergui seu corpo, um fio de líquido escorreu pelo braço dele e pingou no chão do quarto. Olhei para o berço, para o lençol, para o colchão. Tudo seco, exceto por uma manchinha úmida onde aquele braço estava apoiado. Não fazia o menor sentido. Como podia ter tanta água concentrada num único ponto? Despi o Antônio ali mesmo, a pele dele estava fria. Peguei uma roupa seca e o vesti. A curiosidade me fez levar o macacão molhado até a pia do banheiro. Torci a manga e uma quantidade absurda de água escorreu. Parecia que eu tinha mergulhado a manga num balde. Uma água limpa, sem cheiro. Desci com ele no colo, a cabeça começando a doer. Na sala, a bolsa do bebê ainda estava jogada no sofá, onde Sara tinha deixado. Fui pegá-la para tirar uma fralda limpa e, ao levantar, senti um respingo gelado no meu pé. Olhei para baixo. A bolsa estava pingando por um dos cantos. Coloquei o Antônio no cercadinho e abri a bolsa com uma urgência que eu não entendia. Lá dentro, no forro de plástico, havia uma poça d'água. Revirei tudo. Fraldas, um pacote de lenços umedecidos fechado, uma troca de roupa. Nada que pudesse ter vazado. A água simplesmente apareceu ali. Foi aí que a ficha caiu de vez. Sara! Gritei, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. Vem cá, rápido! Ela apareceu na porta da cozinha com uma xícara na mão e uma expressão sonolenta. Que foi? Para que gritar? Apontei para a poça no chão e para o interior da bolsa. O que é isso? De onde veio essa água? A manga do Antônio estava ensopada também, tive que trocar ele todo. Sara se aproximou, olhou para a bagunça com uma cara de ué, sem se preocupar. Ué, não sei, deve ter alguma garrafa aí dentro que abriu.
Não tem garrafa nenhuma, Sara. Eu já olhei. Comecei a andar de um lado para o outro. Você não achou nada estranho ontem? A gente ter apagado daquele jeito na casa dos seus pais? Ela deu de ombros, bebericando o café. A gente estava exausto, Fábio. Com um bebê em casa, qual a novidade? Não era cansaço normal e a volta para casa, aquele silêncio, você nem falou comigo. Ela me olhou, a testa franzida. E foi a resposta dela que me deixou sem chão. Volta para casa, do que você tá falando? Eu parei de andar. Como assim, do que eu tô falando? Você veio dirigindo. Sara balançou a cabeça lentamente, como se eu estivesse falando uma besteira óbvia. Não, amor. A última coisa que eu lembro é de estar vendo o filme no sofá. Depois disso, eu só lembro de acordar aqui, na nossa cama, de pijama. Eu nem tinha percebido que tinha esse buraco na memória. Achei que você tivesse me trazido. Eu fiquei parado no meio da sala, olhando para ela. A tranquilidade com que ela disse aquilo era mais assustadora do que a própria falta de memória. Era como se ela estivesse me contando que esqueceu de comprar pão. Como assim, Sara? Minha voz era quase um sussurro. Alguém dirigiu o carro. Alguém pegou o Antônio, subiu as escadas. Nós não nos teletransportamos. Então foi você. Ela deu a resposta como se fosse óbvia. Você deve ter me trazido, me colocado na cama e depois voltou para a sala. Você estava tão cansado quanto eu. Não, eu não me lembro disso. Eu lembro de acordar no chão e de nós dois virmos embora, em silêncio. Ela suspirou, um suspiro de quem está lidando com uma criança teimosa. Olha, Fábio, deve ter uma explicação simples. Talvez um vazamento de gás na casa dos meus pais. Alguma coisa que deixou a gente grogue. Sei lá, a gente tá bem. O Antônio tá bem. É o que importa, não é? Ela se virou e voltou para a cozinha, encerrando o assunto. Mas para mim, ele estava apenas começando. Peguei meu celular, o coração batendo descompassado. Disquei o número da minha sogra. Minhas mãos tremiam um pouco. Oi, mãe, tudo bem? Falei, tentando parecer normal. Oi, meu filho. Tudo ótimo por aqui. E vocês? Fiquei chateada que foram embora ontem sem se despedir. A garganta secou. A gente ficou com medo de atrapalhar. Vocês demoraram para voltar e... Marília me interrompeu, a voz dela soando genuinamente confusa do outro lado da linha. Demoramos, Fábio, a gente não ficou nem 40 minutos fora. Chegamos em casa, era umas 7h10. A TV ainda estava quente, mas vocês já tinham ido. Ligamos nos celulares, mas só chamava. Pensamos que o Antônio devia estar enjoado. 7h10. Eu desliguei o telefone sem nem me despedir direito. Fui até o meu registro de chamadas. Nenhuma ligação perdida da minha sogra. Peguei o celular da Sara, que estava na bancada. Também não havia nada. Nada. Então... Se eles chegaram às 7h10 e eu lembro de ter visto 9h40 no relógio, onde nós estivemos por mais de 2 horas? E por que eu lembrava de ter acordado na casa deles? Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Eu comecei a vigiar minha própria família. Sara continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Na verdade, ela parecia mais leve, mais calma do que o normal. Passava os dias cantarolando uma melodia estranha, uma musiquinha simples, de poucas notas, que eu nunca tinha ouvido. Quando perguntei o que era, ela só deu de ombros e disse que não sabia, que só apareceu na cabeça. Tentei falar com ela de novo, uma noite depois que o Antônio dormiu. Mostrei os celulares, a falta de chamadas. Expliquei essa conta do tempo que não fechava. Isso não faz sentido, Sara. Alguma coisa aconteceu naquele buraco. Ela me olhou com uma expressão que era uma mistura de pena e irritação. Amor, você precisa parar com isso. Está virando uma obsessão. Foi uma noite estranha. A gente dormiu demais. Só isso. Você está cansado, estressado com o trabalho. Talvez devesse tirar uns dias de folga. Ela não via, ou não queria ver. O pior era o Antônio. Meu filho. Ele tinha se tornado um bebê silencioso. Não chorava mais. Quando queria mamar, só fazia um som baixo que vinha da garganta. Passava horas acordado no berço ou no cercadinho, olhando para um ponto fixo na parede.
Às vezes eu o pegava no colo e tentava brincar, balançava seu chocalho favorito, mas ele não reagia. Seus olhos, antes tão vivos e curiosos, pareciam vazios. Ele olhava através de mim. Eu olhava para minha esposa e meu filho, e sentia o estômago revirar de um jeito oco. Eles estavam ali, mas ao mesmo tempo parecia que uma parte deles tinha ficado para trás naquela noite de terça-feira, e eu estava completamente sozinho com o que quer que tenha vindo no lugar. 2 semanas se passaram, 2 semanas vivendo dentro de um aquário. Eu ia trabalhar, voltava, jantava com a Sara, dava banho no Antônio. Tudo na superfície parecia normal, mas existia um silêncio e uma distância fria entre a gente. Eu parei de fazer perguntas. Parei de tentar convencê-la de que algo estava errado. Apenas observava. Num sábado de manhã, decidi que precisava lavar a bolsa do bebê. O cheiro de umidade, mesmo depois de seca, ainda estava impregnado nela. Levei-a para a área de serviço, esvaziando todos os bolsos. Fraldas, pomada, um chocalho. Coisas normais. Quando virei a bolsa de cabeça para baixo para sacudir as migalhas, algo pequeno e pesado caiu na minha mão. Era uma pedra, pequena, oval, de um preto liso e fosco, como as que a gente encontra em rios. Não havia nada de especial nela, exceto por 2 coisas. A primeira era que ela estava gelada, um frio que não parecia natural, que entrava no osso. A segunda era que ela estava úmida, coberta por uma camada fina de um lodo escuro que não secava e tinha um cheiro fraco, mas inconfundível, de terra molhada, de lugar fechado e esquecido. Nós não íamos a um rio há anos, nunca levamos o Antônio para um lugar assim. Aquela pedra não tinha como estar ali. Fiquei parado, olhando para aquele objeto na palma da minha mão. E todas as peças se encaixaram. A sonolência pesada, a água na roupa do Antônio na bolsa, as 2h30 desaparecidas, a calma vazia da Sara, a quietude do meu filho. Não éramos nós que tínhamos ido a algum lugar. Alguma coisa é que tinha vindo até nós. A água, a pedra, eram resíduos, rastros que a coisa deixou para trás. Um som me despertou daquilo. Era a Sara na sala cantarolando aquela mesma melodia curta e sem sentido. E do quarto de cima, ouvi o Antônio, não chorando, mas fazendo aquele ruído baixo, aquele som que não pertencia a um bebê. Apertei a pedra na minha mão. O frio dela parecia subir pelo meu braço. Olhei na direção da sala. Eu sabia que se eu entrasse ali, se eu mostrasse aquela pedra para a minha esposa, nada mudaria. Ela não iria lembrar. Ela não iria entender. Porque ela não era mais, inteiramente, a Sara. Até hoje, 3 anos depois, eu nunca mais toquei no assunto. Eu vivo com eles. Eu amo a mulher que se parece com a minha esposa e cuido do menino que se parece com o meu filho. Às vezes, me pego olhando para eles e me pergunto o que aconteceu de verdade naquele tempo perdido. Mas a verdade é que eu não quero saber. Eu guardei a pedra. Ela fica no fundo de uma gaveta, enrolada num pano. De vez em quando eu a pego. Ela ainda está fria e ainda está úmida. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Dennis. O que vou contar aconteceu há muito tempo, lá por 1998, numa época em que as estradas do interior ainda eram quase todas de pista simples. Meu pai, José, era um técnico especializado, desses que consertam máquinas enormes que mais ninguém sabe mexer. Vivia na estrada. Naquela vez, surgiu um chamado urgente numa fábrica a umas 3 ou 4 horas de casa. Como a gente estava no final das férias de julho, minha mãe, Maria, teve a ideia. Por que não vamos todos? A gente aproveita, ele resolve o trabalho e nós passamos uns 2 dias fora, conhecendo um lugar diferente. E assim fizemos. Saímos numa sexta-feira já no meio da tarde. Lembro do nosso carro, um modelo popular de 2 portas, abarrotado com uma mala no porta-malas e uma bolsa de lanches no banco da frente, aos pés da minha mãe. Eu ia atrás com o cinto frouxo esparramado, olhando a paisagem correr pela janela.
O sol já começava a baixar, pintando o céu com aquele laranja forte que só se vê longe da cidade grande. Meus pais conversavam baixo na frente. O rádio tocava alguma música da época. Era uma cena absolutamente normal, tranquila. O tipo de momento que deveria se apagar com o tempo, mas que, por causa do que veio depois, ficou marcado em mim. Depois de quase 1 hora de viagem, meu pai decidiu parar para esticar as pernas e tomar um café. Encostamos numa daquelas lanchonetes de beira de estrada, um lugar simples, com luz branca e o cheiro de salgado frito no ar. Enquanto meus pais pediam café, eu peguei um refrigerante de guaraná na geladeira e um pacote de salgadinhos. Ficamos ali uns 15 minutos, não mais que isso. O sol já tinha sumido no horizonte e o céu estava com um azul muito escuro, quase roxo. A noite estava chegando de verdade. Voltamos para o carro. Minha mãe ligou o rádio de novo, baixinho. Meu pai, agora mais desperto, dirigia com atenção. Eu, no banco de trás, abri o pacote de salgadinhos, fazendo aquele barulho que irritava minha mãe. E foi nesse momento, mastigando e olhando sem interesse para a escuridão que se formava lá fora, que eu vi. Primeiro foi só um ponto de luz laranja piscando ao longe do lado direito da pista. Pensei que fosse o farol de uma moto ou a entrada de alguma fazenda. Mas, conforme nos aproximávamos, a luz não se movia. Pelo contrário, ela crescia. E eu percebi que era fogo. Uma fogueira. Meu primeiro pensamento foi: que estranho. Ali era o meio do nada. A lanchonete já tinha ficado quilômetros para trás e a gente só via mato alto dos 2 lados da pista. Não tinha casa, nem tinha porteira, não tinha acostamento. Não tinha motivo nenhum para alguém acender uma fogueira ali. Quando o carro finalmente emparelhou com o lugar, a velocidade diminuiu um pouco por causa de uma ondulação no asfalto. E eu vi tudo. Foi rápido, coisa de 5, talvez 6 segundos. Mas a cena ficou parada na minha cabeça. Havia um grupo de pessoas sentadas ao redor do fogo. Umas 5, eu acho. Com as chamas altas, dava para ver o contorno deles contra a escuridão que já dominava tudo. Notei 2 coisas de imediato. O lugar onde eles estavam era um círculo perfeito de terra batida, sem um único capim, como se a vegetação se recusasse a crescer ali. E as roupas deles eram escuras, sujas, pareciam pesadas, de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era roupa de frio moderna, era outra coisa, antiga. Eles estavam parados, quase imóveis, apenas olhando para as chamas. Nenhum deles conversava, nenhum deles se mexia. Pareciam estátuas. E então, aconteceu. Uma das figuras, uma mulher com o cabelo escuro e comprido caindo sobre o rosto, virou a cabeça. O movimento foi lento, duro, como se as juntas do pescoço dela estivessem enferrujadas. Ela não olhou para o carro. Ela olhou para dentro do carro. Ela olhou diretamente para mim. Não havia raiva no rosto dela. Não havia ameaça. Havia um vazio. Uma tristeza tão funda, tão antiga, que me revirou por dentro. Naquele instante, o gosto do salgadinho na minha boca ficou amargo e uma onda de enjoo subiu pela minha garganta. Meu estômago se contraiu com força e por um segundo o som do rádio ficou abafado, distante. O carro continuou engolindo a escuridão. Eu fiquei virado para trás, olhando pelo vidro traseiro até a fogueira não ser mais que um ponto minúsculo e trêmulo, que por fim foi apagado por uma curva na estrada. O mundo lá fora voltou a ser só breu, mas dentro de mim a imagem daquele rosto não saía da minha cabeça. A náusea passou, mas deixou uma sensação ruim, um frio no estômago. Eu me encolhi no banco, abraçando os joelhos. O pacote de salgadinhos estava esquecido no chão do carro. A fome tinha sumido. Na verdade, tudo tinha sumido, exceto a lembrança daquele olhar. Por que eu não disse nada? É uma pergunta que me faço até hoje. Na hora, as palavras simplesmente não existiam. O que eu ia falar? Pai, para o carro. Eu vi umas pessoas muito esquisitas sentadas no meio do mato. Ele ia rir. Ia dizer que era o sono, que eu estava imaginando coisas. Minha mãe talvez ficasse preocupada, mas no fundo, eles não iam acreditar. Aquilo parecia real demais para ser dividido.
Era como se, ao fazer aquele contato visual com a mulher, ela tivesse me contado um segredo, e contar esse segredo em voz alta o tornaria ainda mais terrível. O silêncio dentro do carro era o mesmo de antes, mas para mim, ele tinha mudado. Agora parecia pesado, carregado. A música no rádio soava fútil. A conversa dos meus pais sobre o preço da gasolina parecia vir de outro planeta. Eles estavam ali a menos de 1 metro de distância, mas a gente estava em realidades completamente diferentes. Eles estavam numa viagem de família. Eu não sabia mais onde eu estava. Depois de uns minutos que pareceram uma eternidade, a voz da minha mãe quebrou o meu transe. "Tá tudo bem aí atrás, Dennis?" Ficou quieto de repente. A voz dela soou distante. Levei um segundo para processar a pergunta, para puxar minha mente de volta daquele círculo de terra batida. Forcei um tom de voz que não demonstrasse nada. "Tudo, mãe, só um pouco de sono." "Ah, tá, deita aí um pouco então, falta pouco pra gente chegar." Eu obedeci. Deitei a cabeça no encosto frio da janela, fechei os olhos e menti que estava dormindo. Mas o que eu via, no escuro das minhas pálpebras, era o brilho laranja de uma fogueira e um par de olhos cheios de um vazio que parecia não ter fim. Nós chegamos ao nosso destino por volta das 8 da noite. A cidade era pequena, com um ar de interior. O hotel era simples, mas arrumado. Lembro de pouca coisa dessa chegada, só do cansaço e do alívio de sair de dentro do carro. A gente subiu com as malas, pedimos um sanduíche no quarto e eu apaguei na cama quase que instantaneamente. Por sorte, não tive pesadelos. Foi um sono pesado, sem sonhos. Apaguei de verdade. No dia seguinte, um sábado, meu pai saiu cedo para o tal trabalho na fábrica. Eu e minha mãe passamos o dia passeando. Andamos pelo centro, olhamos as lojinhas, tomamos sorvete numa praça. Ela tentava me animar, me mostrar as coisas e eu me esforçava para parecer interessado. Eu sorria, concordava, mas minha cabeça estava em outro lugar. Qualquer mulher de cabelo escuro que eu via de costas me dava um susto. O barulho de um galho seco se quebrando no chão me fazia virar a cabeça bruscamente. Eu estava funcionando no automático. O Dennis, que estava ali com a minha mãe, não era o mesmo que tinha entrado no carro no dia anterior. A todo momento a imagem daquela clareira na beira da estrada voltava. Eu revivia o movimento lento da cabeça da mulher, o olhar dela me atravessando pelo vidro. O enjoo ameaçava voltar. O pior de tudo era um pensamento que ficava martelando no fundo da minha mente. Para voltar para casa, a gente ia ter que passar por ali de novo. A ideia de rever aquele trecho da rodovia, mesmo de dia, me dava um frio na barriga. Uma ansiedade que eu não sabia disfarçar direito. No domingo de manhã, enquanto arrumávamos as malas para ir embora, minha mãe percebeu meu jeito esquisito. "Que carinha é essa? Não gostou do passeio?" Ela perguntou, dobrando uma camiseta. "Gostei, sim", eu disse, e era uma meia-verdade. Só não queria que acabasse. Era a desculpa mais fácil, a única que eu podia dar. Ela sorriu, sem desconfiar de nada. Mas a verdade é que eu estava apavorado. Apavorado com a simples ideia de voltar para a estrada. Pegamos a estrada de volta logo depois do almoço. O sol do meio-dia estava forte e o asfalto quente criava aquelas ondulações de calor no horizonte. Dentro do carro, o ar-condicionado improvisado, as 4 janelas um pouco abertas, criavam um vento barulhento. Meus pais conversavam sobre os planos para a semana. Eu estava mudo, com os olhos pregados na janela da direita. Cada quilômetro que passava era uma tortura. Eu tentava reconhecer a paisagem, procurar por um ponto de referência que me alertasse da proximidade. A viagem, que na ida pareceu levar uma eternidade, agora parecia perigosamente curta. Meu peito estava apertado, uma ansiedade física real. Então eu vi uma curva mais fechada, seguida por uma longa reta com uma leve subida. Era ali. Senti o estômago embrulhar. Me ajeitei no banco, o corpo rígido, preparando-me para o que quer que eu fosse ver. Passamos pelo local exato e não havia absolutamente nada. Era só um pedaço de beira de estrada como qualquer outro. Mato alto, um pouco de lixo jogado pela janela dos carros e no ponto exato, o tal círculo de terra batida.
Ele estava lá, inconfundível, mas parecia tão banal sob a luz do sol, sem cinzas, sem marcas de fogo, sem gente. Tão normal que por um instante eu duvidei de mim mesmo. Teria eu sonhado tudo aquilo? Inventado? A força da minha própria imaginação teria me pregado uma peça? Foi nesse momento de confusão que minha mãe, olhando para a paisagem monótona, disse em voz alta: "Nossa, que lugar vazio, não tem uma casa, uma fazenda, nada por quilômetros, dá até uma agonia." Meu pai, que estava concentrado na direção, ouviu o comentário dela e fez um gesto com a cabeça na direção do lugar que tínhamos acabado de passar. "É que essa terra aqui tem história", ele disse, com um tom sério, diferente do normal. "Uma história ruim." Minha mãe se virou para ele curiosa. Eu, no banco de trás, prendi a respiração. "Anos atrás", ele continuou, diminuindo um pouco a velocidade sem perceber. "Quando começaram as obras para duplicar a rodovia mais para frente, as máquinas pesadas acabaram descobrindo uma coisa bem aí, nesse ponto." Ele fez uma pausa como se estivesse escolhendo as palavras. "Acharam ossos, muitos. Descobriram que ali era um cemitério antigo, do século XIX, que não estava em mapa nenhum. Dizem que era de uma fazenda que teve uma epidemia, alguma doença feia. Ninguém sabe direito. Morreu todo mundo e enterraram ali mesmo, sem registro, sem nada." Meu corpo todo arrepiou. Eu olhava para a nuca do meu pai, esperando que ele parasse de falar, mas ao mesmo tempo precisando ouvir o resto. "O problema", ele prosseguiu, "foi a burocracia. Até decidirem o que fazer, para onde levar, os corpos que foram achados ficaram aí por um bom tempo. Cobertos com umas lonas, mas estavam aí. O pessoal que trabalhava na obra falava que era um clima horrível, que ninguém gostava de ficar por aqui quando escurecia." Ele parou de novo. Minha mãe estava em silêncio processando a história. Aquele era o meu momento. A chance de perguntar, de entender. Mas a voz quase não saía. Eles contavam alguma coisa? O pessoal da obra?" Perguntei, a voz fraca. Meu pai me olhou pelo retrovisor. "Ah, contavam, sempre contam, né? Diziam que viam gente parada na beira da pista de noite. Às vezes andando, às vezes só esperando. O pessoal mais antigo da região jura até hoje que são as almas que foram incomodadas. Eu nunca acreditei muito nisso, para ser sincero. As peças se encaixaram na minha cabeça com uma violência que me deixou tonto. As roupas antigas, a terra nua, o jeito parado de quem espera. E aquele olhar de tristeza sem fim. Não era imaginação. Não era um sonho. Eu juntei o resto de coragem que tinha. "Pai, e se eles estivessem sentados em volta de uma fogueira?" O carro ficou em silêncio absoluto. O único som era o do vento. Meu pai parou de me olhar pelo retrovisor e fixou a vista na estrada. Suas mãos se apertaram no volante. Ele não respondeu. Mas a falta de resposta, a maneira como os ombros dele ficaram tensos, foi a pior resposta que ele poderia ter dado. O resto da viagem para casa foi feito num silêncio que eu nunca tinha experimentado com a minha família. O rádio foi desligado. Minha mãe olhava fixamente pela janela e meu pai mantinha os olhos na estrada, mas eu sabia que a cabeça dele, assim como a minha, estava naquele pedaço de terra. Ninguém mais tocou no assunto. Nem naquele dia, nem nunca. Aquele evento se tornou um buraco na história da nossa família. Algo que todos sabíamos que existia, mas que ninguém jamais ousaria visitar. Hoje, mais de 20 anos depois, meu pai já se foi e minha mãe tem a memória um pouco fraca. Só eu guardo a lembrança inteira. E ela não me abandonou. Pelo contrário, com o tempo, ela pareceu fincar raízes mais fundas em mim. O que mais me assombra não é a ideia de ter visto fantasmas. Não é o medo do sobrenatural, de uma assombração clássica. É algo mais sutil e, para mim, muito mais perturbador. Foi a percepção, naquele dia, de que o mundo que a gente acha que conhece tem frestas. Que por baixo do asfalto, do capim, da nossa vida corrida, existe uma camada de dor e esquecimento. Pessoas que viveram, sofreram e morreram, e cujas histórias foram simplesmente soterradas.
De vez em quando a imagem volta sem ser convidada. Estou parado no trânsito, olhando para um terreno baldio, e de repente estou de volta àquele carro, sentindo o gosto amargo na boca e o cheiro do ar da estrada. E vejo o rosto da mulher. Com o tempo aprendi a olhar para aquela lembrança de outra forma. O que eu vi no rosto dela não era um vazio, como pensei na época. Era um cansaço, uma tristeza de séculos. Não era um olhar de ameaça, mas talvez de um pedido. Um pedido mudo, não para mim especificamente, mas para qualquer um que passasse e ainda fosse capaz de ver. Um pedido para não ser esquecida. Eu nunca mais passei por aquela estrada. Desvio centenas de quilômetros se for preciso. Não por medo de que eles ainda estejam lá, sentados ao redor de uma fogueira que não queima, mas por medo de que desta vez eu não consiga desviar o olhar e que o silêncio deles se torne o meu para sempre. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.